A questão do tipo asserção-razão, você já está familiarizado com esse tipo de questão? Não? Então fica comigo que você já vai saber tudo a respeito dessa questão. Olá fenômenos, bem-vindos a mais um vídeo aqui na série sobre o ENAD 2018. Eu sou o Luizildo e eu sou o seu parceiro aqui para dar dicas a esse respeito. Muito bem, você já viu, eventualmente, no ENAD, se você acompanha as provas anteriores, você já viu um tipo de questão chamado de asserção-razão, em que você tem uma afirmativa, depois um elemento de ligação, que pode ser um porquê, e depois uma outra afirmativa no final. Então, por que asserção-razão? Porque elas estão ligadas, se elas estão ligadas uma à outra. Você vai ter que analisar nesse tipo de questão se a primeira afirmativa ela é correta e se ela é causada pela segunda afirmativa, tá? Se a razão dela está correta é a segunda afirmativa. Você vai ter que analisar se a segunda afirmativa está correta ou se você vai ter que analisar se não tem nenhuma relação entre elas, né? Então, basicamente você analisar se as duas estão corretas e se elas têm uma relação entre elas, se a segunda afirmativa é a razão da primeira está correta. Perfeito? Então, esse tipo de questão, ele é bastante popular entre os elaboradores do ENAD, porque o elaborador do ENAD não precisa criar em cima do tipo de questão, porque o formato da questão já está pré-definido. O que ele precisa fazer é elaborar uma situação, imaginar uma situação e escrever duas afirmativas a respeito dessa situação, e você será capaz de analisar se elas estão corretas ou não e se tem uma razão de causa e efeito entre uma delas. Então nós vamos analisar agora uma questão do tipo asserção-razão que caiu na formação geral do ENAD 2012. Então a questão é basicamente um texto, e o texto é o seguinte: o anúncio feito pelo Centro Europeu para a Pesquisa Nuclear, o CERN, de que havia encontrado sinais de uma partícula que pode ser o bóson de Higgs, provocou furor no mundo científico. A busca pela partícula tem gerado descobertas importantes mesmo antes da sua confirmação. Algumas tecnologias utilizadas na pesquisa poderão fazer parte do nosso cotidiano em pouco tempo, a exemplo dos cristais usados nos detectores do acelerador de partículas Large Hadron Collider, o LHC, que serão utilizados em materiais de diagnóstico médico ou adaptados para a terapia contra o câncer. Abre aspas. Há um círculo vicioso na ciência quando se faz pesquisa. Fecha aspas. Explicou o diretor do CERN. Abre aspas. Estamos em busca da ciência pura, sem saber a que servirá, mas temos certeza de que tudo o que desenvolvemos para lidar com problemas inéditos será útil para algum setor. Fecha aspas. Essa citação do diretor do CERN é o texto base em que você vai analisar duas afirmativas que virão na sequência, que são as seguintes. Considerando o caso relatado no texto, avalie as seguintes asserções. Uma asserção, galera, uma asserção, moçada, é uma afirmativa. E a relação proposta entre elas. Primeira asserção. É necessário que a sociedade incentive e financie estudos nas áreas de ciências básicas, mesmo que não haja perspectiva de aplicação imediata. Essa é uma asserção. Daí você tem um elemento de ligação, o porquê. E você vem com a próxima asserção. Segunda asserção. O desenvolvimento da ciência pura para a busca de soluções de seus próprios problemas pode gerar resultados de grande aplicabilidade em diversas áreas do conhecimento. Muito bem, fenômenos. Então agora você já leu as duas afirmativas, você já tem um elemento de ligação entre elas. Então você tem que julgar nesse momento se a primeira afirmativa está correta. Se ela estiver correta, ela é função do que diz a segunda afirmativa ou não. A segunda afirmativa está correta. Perfeito. Ela está correta, mas ela provoca a primeira afirmativa ou não? Então vamos analisar as respostas. No meu entender, as duas respostas estão corretas e efetivamente existe uma relação causal da primeira com a segunda. Quer dizer que a segunda é uma causa da primeira. Vamos ver. Letra A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira. Na meu entender, sim. Letra B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a segunda não é justificativa da primeira. Então você vai ter que analisar, será que a segunda alternativa é ou não
justificativa da primeira. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a asserção 2 é uma proposição falsa. Isso está errado, porque a segunda sim é verdadeira. Então já descarta a letra C. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. Essa letra D você já pode descartar porque a asserção 1 ela está correta. E finalmente a letra E, as asserções 1 e 2 são proposições falsas. Ora, você já sabe que a 1 e a 2 elas são verdadeiras. Tá? Então você já descartou a letra C, a letra D e a letra E. Então você vai voltar novamente, se você ficou em dúvida, você vai voltar e analisar se efetivamente as duas relações 1 e 2 elas têm uma relação entre si ou não. Então finalmente, veja bem, o desenvolvimento da ciência pura para a busca de soluções de seus próprios problemas pode gerar resultados de grande aplicabilidade em diversas áreas do conhecimento. Isso é bastante razoável e veja bem, por isso, certo? Por isso é necessário que a sociedade incentive e financie estudos nas áreas de ciências básicas, mesmo que não haja perspectiva de aplicação imediata. Então sim, a 2, ela existe, a proposição 1 é função da 2, né? Então perfeito, a letra A é a afirmativa correta. Então lembrando, fenômenos, você tem nesse tipo de questão, você tem duas afirmativas, duas asserções, certo? E a primeira você vai analisar separadamente se as duas asserções são corretas e finalmente no conjunto se a segunda vai ser função da primeira. E você tem esse formato de resposta. A primeira alternativa lá sempre vai ser que a primeira está correta e a função da segunda também está correta. A segunda alternativa, você vai sempre dizer que as duas estão corretas, porém não existe relação entre elas. E as letras C, D e E sempre vão dizer que uma das duas afirmativas está incorreta. Uma das duas ou as duas, certo? Então é isso que você vai ter que analisar nesse processo. Beleza? Gostou do vídeo? Então se você gostou do vídeo, compartilha com seus colegas, compartilha com o seu professor, com o gestor da sua instituição de ensino. Lembrando que se o conteúdo foi bastante interessante, se você gostou, se você quer que nós façamos um curso presencial na sua instituição, entre em contato conosco, contato@fenomenosaprendizagens.com.br, que nós teremos o maior prazer em ajudá-lo nesse processo. Beleza? Aproveitando que nós estamos falando de acelerador de partículas, eu chamo você para um curso que nós temos de radiação eletromagnética e telefonia móvel do professor Johnny Weinzer, que está na nossa plataforma. O link está aqui no card, vou colocar um card aqui em cima, tá? Para você se atualizar nesses temas. É um curso bastante interessante para quem está motivado a conhecer bastante mais sobre as novas tecnologias, sobre os avanços tecnológicos. Então, fique conosco, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus colegas, inscrever no nosso canal, acompanhe as nossas redes sociais. Voltando, semana que vem nós vamos falar das questões discursivas do ENAD, que vai ser o nosso último vídeo dessa série. Beleza? Então, até semana que vem. Obrigado!